Vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso Mestre guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberto a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Heresias. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Recebamos os hereges com simpatia. Falem livremente os materialistas. Ninguém se insurja contra os que duvidam que os descrentes possuam tribunais e vozes. Isso é justo. Paulo de Tarso escreveu este versículo sob profunda inspiração. Os que condenam os desesperados da sorte não ajuizam sobre o amor divino, com a necessária compreensão. Quer dizer do pai que amaldiçoa o filho por haver regressado a casa enfermo e sem esperança? Quem não consegue crer em Deus está doente. Nessa condição, a palavra dos desesperados é sincera a partir de almas vazias, em gritos de socorro, por mais dissimulados que esses gritos pareçam, sob a capa brilhante dos conceitos filosóficos ou científicos do mundo. Ainda que os infelizes dessa ordem nos ataquem, seus esforços inúteis redundam a benefício de todos, possibilitando a seleção dos valores legítimos da obra iniciada. Quanto à suposta necessidade de administrarmos fé aos negadores, esqueçamos a presunção de satisfazê-los, guardando conosco a certeza de que Deus tem muito a dar-lhes. Recebamos-los como irmãos e estejamos convictos de que o Pai fará o resto. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz
possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária, Senhor. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e da equipe espiritual que nos assiste, bem como os nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Boa noite. A gente viu a semana passada, começamos a ver a respeito do eterno mental. Nessa posição, devemos fixar e a viciação estabelecida dá-se o eterno mental. Acho que essa palavra viciação ela é bem compreendida por todos nós, sabe? Por isso que eu fiz a questão de definir aqui: costume nocivo à saúde ou ao convívio humano. Imagina, gente, toda vez que você faz algo que é prejudicial para a sua saúde, seja física, mental ou espiritual, toda vez que você pratica um convívio que não é saudável, você está sendo uma pessoa viciada. Então que a gente amplie um pouco essa definição de vício, sabe? Porque normalmente a gente faz essa definição ao contexto humano daquilo que está comprometendo o meio social, né? É a pessoa que usa droga, que bebe, que fuma, essas coisas assim. Mas, do ponto de vista profundo, essa palavra vício abrange todos nós. Porque, com sinceridade, será que ninguém nunca fez mal para a saúde do seu corpo, do ponto de vista material? Pensa. Será que ninguém nunca fez algo errado do ponto de vista mental? Do ponto de vista mental, sim. Porque você, quando age torturando os outros, abusando de poder, isso é vício mental. Poder, quando sua ação vai exercer efeito na ação do outro. Se tem uma das coisas que a gente mais vê chegar até nós, são filhos torturados por ações dos pais, que exerceram o seu poder de modo indevido, tanto para subjugá-los, quanto para ser omisso. Tudo é vício. Principalmente na sociedade permissiva que a gente vive hoje, em que nossos filhos podem tudo, podem experimentar de tudo, e a gente é complacente com tudo que eles fazem. Isso é vício. E vício do ponto de vista espiritual? Será que a gente está levando as devidas informações espirituais para o nosso estudo? Eu falo isso no contexto familiar porque é para que você entenda o tanto que você é viciado e você não se percebe que é. E você não se percebe que é por causa disso aqui, ó. Esse intercâmbio mental é algo desagradável que você abraçou para você mesmo. Quando o Divaldo chega e fala que não conhece um adulto que não tenha passado pelo menos por uma obsessão simples, a gente começa a entender isso de uma maneira mais profunda, sabe? Porque a gente até hoje ainda continua fazendo coisas erradas em relação à saúde do nosso corpo. Veja se você tem a dieta adequada. Veja se você faz o tratamento adequado, se toma os remédios corretos, e vem dizendo aquele remédio que está trazendo coisa boa, ou você fica xingando porque aquilo ali te incomoda. Eu acho interessante as pessoas chegarem no consultório dizendo que é o melhor para eles, porque eles estão cansados, só eu quero o melhor. Tá bom. Vou te dar o que é melhor. No fim da consulta, quando você passa um remédio, uns ainda perguntam: posso tomar qualquer genérico? É o retruco. É o melhor que você quer para você?
Porque chega dizendo que quer o melhor. Mas quando a gente oferece uma condição em que ele vai receber o que é melhor, mas que ele vai ter que meter a mão no bolso, aí ele quer de graça, o que é genérico, o que é o mais barato possível. Então, será que a gente está fazendo melhor para a saúde do nosso corpo? Isso mostra, gente, o quanto é vasto esse termo chamado de obsessão. Em que a gente que é espírita, muitas vezes não entende que estamos sendo obsidiados, quanto mais a pessoa que está lá fora, que não entende nada. Eu só posso melhorar de um problema que eu tenho quando eu reconheço que tem esse problema. Como é que eu vou me corrigir de algo que eu acho que eu não tenho? As pessoas chegam na casa espírita querendo, a maioria delas, não aprender a doutrina. Chegam muitas vezes por desconfortos que já tiveram no seu corpo através da falta de saúde, de convívios doentios que estão padecendo em sua vida. Então elas chegam por causa disso. E quando você oferece para elas algo que ela precisa fazer em benefício delas, a grande maioria vai embora e não volta mais. E a gente compreende isso. Porque a pessoa que é viciada, ela é dependente do vício. O que acontece com a pessoa que bebe quando para de beber? Ele não entra na abstinência? O que acontece com a pessoa que fuma quando para de fumar? Não entra na abstinência? O que acontece com a pessoa que toma analgésico todo dia quando para de tomar analgésico? Ele entra na abstinência. E o que acontece com você quando você para de ter sua viciação estabelecida? Você entra na abstinência. E é aí que está bonito você entender a fisiologia da coisa. Porque essa viciação com a ideia fixada, que vai gerar esse intercâmbio, essa palavra intercâmbio quer dizer reciprocidade de atitudes e de ações. Você vive numa constante reciprocidade, tanto do ponto de vista físico, mental e espiritual, daquilo que você se vinculou pela fixação da ideia. Então a gente vive o tempo todo nessa reciprocidade. Um toma lá da cá, um se alimentando com o outro através de tudo aquilo que está fazendo mal ao seu corpo e ao seu convívio social. Quando você diz você precisa mudar, você está dizendo que você vai parar de ter essa reciprocidade. E quando você para, você sente a falta, porque você sente a abstinência. E quanto mais profundo é esse relacionamento, maior é a abstinência. Isso vale tanto para os vícios físicos, quanto para os vícios mentais. Então aquilo que Jesus falou para a gente, a cada um vai ser dado segundo sua obra, isso é a lei da reciprocidade. Em que a gente vai estar trabalhando? Em que a gente vai estar obrando? Aí você começa a entender como é bonito o ensinamento de Jesus de uma forma direta, e quanto é pobre a nossa capacidade de compreensão do ensinamento dele. Não construa vosso tesouro na terra, onde a ferrugem corrói e os ladrões roubam. Construa no sol, no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corrói, nem os ladrões roubam. Porque onde está o teu tesouro, vai estar teu coração. É aí que está a lei de reciprocidade. Aonde que a gente está colocando o nosso tesouro? Na mão de quem? Porque você está sempre compartilhando aquilo que você está pensando, sentindo, vivendo, fazendo, deixando de fazer. Aí você começa a compreender o quanto que a gente vive viciado e a gente não se percebe. E o quanto é difícil
as pessoas saírem do caminho viciado. Porque eles vão sentir a falta, a abstinência é grande, sabe? E muitas vezes eles só vão ter coragem quando a situação já está numa altura muito deprimente da vida deles, sabe? É o que acontece, porque a gente vê as pessoas novas, isso é bonito, sabe? Você saber que você tem seu fluido vital, que você está ganhando energia e potência até os 40, para depois você decrescer. É difícil você chegar no seu consultório, às vezes, as pessoas que estão nessa fase de ascensão, de ganhar energia, potência, reconhecerem seus vícios e vir procurar tratamento. Normalmente, quando eles vêm procurar tratamento, não é porque eles querem se tratar, é porque a família está trazendo. A família que sabe que está vendo o vício que ele está tendo, entendeu? Eles trazem. E muitas vezes eles se sujeitam ao tratamento a contragosto deles. E aí que é interessante, porque eles fazem o tratamento, melhora, depois 4, 3 meses, 6 meses, eles voltam tudo de novo. Muitas vezes as pessoas só vão cair em si depois dos 50, que é quando dos 40 você está perdendo energia, e eles começam a perceber, isso até do ponto de vista inconsciente, sabe? O que eu fazia com 40, eu não faço mais com 50. A quantidade de cigarro que eu fumava com 40, agora eu não aguento fumar mais com 50, eu estou com o pulmão arrebentado, fico tossindo o tempo todo, encatarrado, com bronquite. Do mesmo modo é a pessoa que bebe. É interessante, eu não aguento tomar metade do que eu tomava e eu não sinto mais prazer nenhum. Eu digo, não sente, porque quem fica com prazer todo é quem está subjugando ele, sabe? A mesma coisa é com nossos vícios mentais. Você vai ficando desgastado de energia mental, porque se do ponto de vista físico eu tenho o fluido vital do corpo, se do ponto de vista espiritual eu tenho o fluido vital do perispírito, do ponto de vista mental eu tenho o fluido mental. É interessante isso, sabe? São fontes de energias diferentes para a gente. Quando você vê uma pessoa que está sob bombardeio de sua situação estressante, que ele descompensa mentalmente, não tem nada a ver com o fluido vital do corpo, o fluido vital do perispírito, é o fluido mental dele que entra em descompensação. Então ele cai nos quadros neuróticos, cai nos quadros psicóticos, vai se agravando cada vez mais. Isso por quê? Porque ele vai estar uma vida inteira, com vício do ponto de vista espiritual e fica um tempo todo sendo sugados fluidicamente e dominado por ele, sabe? Porque é interessante, às vezes as pessoas, do ponto de vista médico, a gente faz muito diagnóstico, sabe? De situações fixas, entende? Você, por exemplo, você tem um apendicite, é um apendicite, está lá, tem um apêndice que está lá. Você tem insuficiência cardíaca, é uma insuficiência cardíaca. A coisa é categorial, sabe? E do ponto de vista mental, a coisa não é por categorias, ela é dimensional. A gente muitas vezes acha, quando você tem um quadro obsessivo simples, você acha que isso aí é categorial. Mas uma obsessão simples que você tem, vai ter essa obsessão simples. Não. A coisa é dimensional, ela tanto aprofunda quanto vai superficializar a dimensão da doença mental. Doença mental nunca é categorial. Se você chega dizendo que você tem um quadro depressivo, você acha que é só depressão que você tem, você está enganado. Essa depressão pode gerar um transtorno bipolar, ela pode gerar um quadro psicótico, ela pode voltar para um quadro de distimia, isso depende da dimensão que você está dando para ela. Isso é muito bonito em psiquiatria. Então a obsessão, que é uma doença mental, ela é dimensional. Você sai de uma influência, você cai numa obsessão simples, você vai para uma fascinação, você vai para uma subjugação, a coisa flutua de um estado para o outro. Tem uma passagem no livro, acho
cicatriz da obsessão, em que o Senhor das Trevas, ele vai trazer o plano dele que vai substituir o Gregório. E ele fala que analisou a natureza humana de antes de Cristo até depois de Cristo, com todas aquelas entidades que conheciam da alma, da mente e que eram depravadas no mundo espiritual, e viram que toda pessoa que estava aqui na Terra era vulnerável a 4 tipos de cair em vício. O primeiro é o sexo, segundo o narcisismo, terceiro o poder, quarto o dinheiro. Ele descreve que a espiritualidade inferior, de um modo geral da Terra, vai ser treinada para trabalhar essas 4 vulnerabilidades que todo ser humano tem. E que cada espiritualidade inferior vai saber precisar qual a principal falência que aquele que ele quer influenciar vai estar propenso. Para que ele consiga, que vai ser mais fácil vencer as defesas da pessoa. E vencendo essas defesas, depois que ele cair, as outras virão como consequência. Já falei isso aqui várias vezes. Está lá no livro, vocês podem ler à vontade isso. Então, ele diz que eles vão influenciar para que você seja vencido em suas defesas. Você sabe quando é que você é vencido em suas defesas? Quando você aceita praticar uma licença moral. Depois que pratica a primeira vez, 300 vezes mais fácil que seguir. Para falar a verdade, eu fui até ver o vídeo hoje. É 335 vezes que ele fala. 335 vezes. Então, toda vez que te chega uma ideia em que você está sendo tentado a praticar algo que a tua consciência mostra que aquilo não é correto, e você faz, você venceu as barreiras da sua integridade moral. É aí que está a falha que você caiu. E você pode prestar atenção que quando você pratica algo nesse nível, você vai saber se você caiu no sexo, no narcisismo, no poder ou no dinheiro. Com certeza, mas é com certeza, é uma dessas 4 que você vai cair. Quando a gente fala através do corpo, a gente precisa entender essa palavra narcisismo. Que o narcisismo, ele tanto é do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista moral. Toda vez que você se envaidece com o seu corpo, praticando atos que vão te dar prazer sensualista, você é narcisista. Toda pessoa que usa droga, seja ela qual for, lícita ou ilícita, sem necessidade, ela é narcisista. Porque ela está usando o corpo dela como uma fonte de hedonismo. A pessoa que come sem freio e está entrando em obesidade, ela é narcisista. Entende? Então, tudo aquilo que teu corpo te dá, entende? Que você se entrega para ele e pode comprometer a saúde do teu corpo, você é narcisista. Então, que a gente entenda essa palavra narcisista, a amplitude que ela tem em nossa vida. Porque a gente está sendo o tempo inteiro tentado nessas 4 torpes verdades. Desde a década de 1950 para cá, que isso está acontecendo. Se você for analisar o padrão da humanidade, em que ela se degradou de 1950 para cá, analisa aí do ponto de vista hippie, e aí vai por diante. A coisa vai caminhando e as depravações vão chegando na natureza humana e as pessoas aceitando. Então, depois que você cai em uma delas,
você abre mão dessa licença moral e você começa a praticar, o problema não é só isso que o Rangel estava falando aqui não, que você vai voltar a praticar, a tendência disso é de 335 vezes a mais. Isso nas pessoas que tiveram confissão voluntária, porque se você for analisar, teve muitos que se omitiram a assumir isso. Então é mais do que 335 vezes. Isso porque você sai da obsessão simples e você começa a entrar nesse quadro de iniciação daquilo que você gosta e você começa a repetir porque você começa a se tornar fascinado. Então, nesse campo que você se entregou, você já está fascinado. E eles vão estimular, porque você já caiu, já é dono dele nisso aí. Então, eles vão vir com outras ideias para te vencer aonde você não foi vencido. Então, se você caiu no sexo, depois que você se entregou, eles vão vir com ideias novas para que você aceite essas ideias novas do narcisismo, ou do poder, ou do dinheiro. É o que acontece com aquilo que a gente está estudando aqui na quinta-feira. A gente viu todos os exemplos, todos que tem no livro Tormentos da Obsessão, todos caíram em uma e depois foram cair na segunda, na terceira e até nas 4. Teve irmão nosso que caiu nas 4. Então você que se permitiu de uma obsessão simples e aceitou essa obsessão, entrou em fixação mental, entrou em viciação, feito o intercâmbio, você se torna fascinado. Ao mesmo tempo que você está sendo fascinado, depois você participar de uma nova obsessão simples em outro estímulo que você não teve. E você vai caindo naquele outro. E ele vai começar em obsessão simples em outro que você não teve. E você vai caindo. E aquele que você se tornou fascinado, ele começa a te subjugar. Porque dele você já está viciado, não consegue se libertar porque você tem abstinência se tenta sair daquilo. Então é muito rico de informação esse livro Tormento da Obsessão. Mas é muito rico. Porque você vê como é que eles trabalham, as inteligências que ele tem para vencer as nossas defesas e as nossas barreiras que a gente tem. E é por isso que eles explicam para todos nós aqui, para que a gente fique ciente disso. E que a gente comece a vencer essas dificuldades que a gente tem. Porque se você tem essa viciação com essa abstinência, você tem também aquilo que te socorre para que você vença a abstinência. Contra o mal, só existe um caminho. É o do bem. Não tem outro. Jesus, quando falou que ninguém serve a dois senhores, ele disse que a gente só tinha 2 correntes vibratórias na humanidade inteira, no universo inteiro. É uma corrente do bem e uma corrente do mal. A gente está mergulhado nessas 2 campos de correntes fluídicas, sabe? Se a gente começa a se associar à corrente negativa, a única maneira que você tem para vencer é fazendo o bem. É você sair e entrar na corrente positiva. Para que aconteça isso, você tem que ter a capacidade de se conhecer e se aceitar. Se você não se conhece direito dos vícios morais que você pratica, se você não aceita que você é desse jeito, nunca você vai superar. Então é um problema pessoal que a gente tem. E aí que está a beleza, que é que você tem que praticar isso com você para que você possa ensinar isso aos outros, e que os outros caiam em si para que eles possam vencer essas dificuldades. Eu preciso conhecer onde estão as minhas chagas morais, para que conhecendo eu me arme de tudo aquilo que eu preciso para que eu tenha controle e não praticar novamente.
Então, eu sei que eu tenho. Foi eu que fiz. Foi. Sou eu que sou viciado. Sou. Eu sei que vou ter abstinência. Sei. Mas eu sei que eu posso me controlar. Eu posso me controlar porque Deus quer os seus filhos no caminho do bem. Eu posso me controlar porque eu sei que eu tenho um anjo da guarda. Eu posso me controlar porque eu sei que eu tenho espíritos familiares do meu lado. Eu posso me controlar porque eu sei que tem pessoas que me amam aqui na terra e querem o meu bem. Então, diante daquilo que eu sei que eu estou fazendo errado, eu começo a me armar para que eu não cometa aquilo novamente no dia seguinte. Que eu me controle. E olha, à medida que eu vou me controlando, a minha consciência já vai mostrando o que é correto que eu devo fazer. Porque do mesmo modo que eu analisei e eu vi que era errado, é porque eu sei que era errado, porque eu já comparei com o que é certo. Todo mundo que sabe o que é errado, o que está fazendo, ele no fundo já sabe qual é o certo que deve fazer. Então a coisa é um processo automático e dinâmico. Eu vou me controlar e eu já sei o que é que eu vou fazer, o que é certo. E eu vou fazer com consciência do que eu preciso fazer. Então presta bem atenção. Eu vou fazer algo que não é algo que eu gosto. Não é algo que me satisfaz do ponto de vista humano. Mas é algo que é importantíssimo do ponto de vista da minha superconsciência, do meu superego, do meu self, do meu espiritual. Então, eu vou fazer uma permuta na minha casa mental, saindo da energia viciante, que está no id, que está no meu subconsciente, para que esse id, esse subconsciente, pare e eu, do ponto de vista humano, deixe o meu espiritual, que é o superconsciente, agir para que eu tenha uma finalidade melhor na minha vida. Então, o que é que a pessoa tem que entender? Quando eu digo entrar em abstinência, ele vai parar de realizar aquele desejo viciante que lhe dava prazer, do ponto de vista mental. Ele vai parar de praticar a ideia fixa. Ele vai sentir incômodo com isso? Vai. Mas ele vai sair da casa mental do inconsciente, do subconsciente dele, e vai agir do ponto de vista superconsciente. É aí que ele vai encontrar a força necessária para a energia mental dele, para que ele vença a dificuldade e comece a praticar um ato nobre em cima daquilo que ele sabe que não é edificante. Eu estou falando isso para que vocês entendam que é um problema pessoal de cada um. Ninguém vai fazer isso pelo outro. A gente pode mostrar as ferramentas que as pessoas vão ter que usar para que elas trabalhem nesse sentido. Doutor, e o pensamento, ele também é um vício, dependendo do pensamento. E aí, assim, vamos supor que a pessoa tem aquele pensamento negativo que acaba torturando e desestabilizando a pessoa, às vezes ela entra em crise de ansiedade, ou enfim, né? Teve aquele gatilho, aquele pensamento. Como fazer, porque assim, vamos supor, um vício físico, por tomar um analgésico, tomar uma bebida alcoólica, é mais assim, né? Não vou tomar. Mas e o pensamento, vamos supor, teve aquele pensamento, aquele gatilho que desencadeou os outros pensamentos torturantes que a pessoa tem e fica naquela angústia, aquela coisa, que isso também é uma obsessão, né? Uma forma de... Mas é a forma mental que a gente está falando. E aí, como que... Você trata. Do mesmo jeito, eu vou chegar. Do mesmo jeito que você mostra que a pessoa tem que agir por ela mesma, para aceitar que ela tem aquele vício, que ela pratica aquele desejo, que vai dar aquele gosto, aquele gosto que ela sente em fazer errado, está sendo compartilhado por eles, entende? E que eles estão estimulando cada vez mais para que você tenha esse gosto realizado, entende?
Você tem que ensinar, você vai ter que parar com isso. Não tem outro jeito. Porque se você é viciado em uma coisa, para você se libertar, você tem que parar de fazer. E parar se controlando para que você faça algo melhor e edificante. Esse é o que a pessoa vai ter que fazer por ela mesma. Entende? O que a gente pode fazer para ajudá-la, que vai ser justamente trazer um equilíbrio sobre os efeitos do que ela já tem. Para que ela trate a causa desse modo que eu estou te contando. Então, se é uma pessoa que já tem um fundo depressivo, você vai tratar a depressão dela e ela vai entrar num alívio muito grande do quadro depressivo. Só medicamento para depressão, só medicamento, leva a uma cura de 70% do primeiro transtorno depressivo. Se você junta o tratamento medicamentoso com psicoterapia, a cura chega a mais de 95% no primeiro transtorno depressivo. Isso mostra o tanto que o tratamento do efeito ele é importante para que a pessoa corrija a causa. Porque a causa da depressão está em uma palavra só: perdão. Todo depressivo, ele é depressivo porque ele guarda mágoa e ressentimento dele, dos outros ou da vida. Quando a pessoa sai do transtorno depressivo desse e chega a 95%, quando junta o medicamento que é para o corpo e o tratamento psicoterápico que é para o perispírito. Entende? Quando junta isso tudo e a pessoa é estimulada a perdoar, ressignificar os motivos da sua dor. O psicólogo usa muito esse termo, ressignificar os motivos da dor. E ela ressignifica aquilo, ela cura. Então você junta o tratamento do efeito com o tratamento da causa e a coisa fica legal. Sabe? Se é transtorno de ansiedade, é a mesma coisa. A ansiedade nasce da insegurança. Diga para os passagens, se a depressão hoje vai chegar em 30% da população do mundo, a ansiedade é 40%. Ela é muito mais frequente do que a depressão. E o transtorno de ansiedade ele surge porque a pessoa ela fica insegura com o que vai acontecer. Quem é inseguro é porque não tem confiança. Quem não tem confiança é porque não tem fé. E aí as pessoas ficam já incomodadas quando se chega com um ansioso e diz que ele não tem fé. O problema não é dizer que não tem fé, é você mostrar para ele que ele não tem. E ele precisa aceitar que não tem, para que ele vá trabalhar isso que ele precisa ter. Se ele continua dizendo, mas eu tenho, você vai continuar com o seu problema do jeito que você está aí, até você vai agravando, até você cair em si. Porque as doenças, eu estou falando psiquiátricas, não são categoriais, elas são dimensional. De uma ansiedade você pode gerar uma depressão, dessa depressão pode ser um transtorno bipolar, e a coisa depende de como a pessoa está se comportando e da capacidade que ela está tendo de ter energia para vencer as dificuldades da vida. Porque se ela está entrando nos 40, nos 50, nos 60, a coisa vai ficando cada vez pior. Porque a capacidade mental dela fica mais reduzida. Você vê a capacidade mental que tem sua avó, a capacidade mental que tem sua mãe, da capacidade mental que você tem. Você analisa isso na tua casa. Cada um aí tem pai, tem mãe, já teve, ou então está vendo quem tem pai, mãe, avô. Vê a resistência mental. É uma coisa. Ele não veja só a resistência física, não. As coisas andam juntos, sabe? Porque você perdendo energia de uma maneira geral. Sabe? Então, que eu entendo, a gama de possibilidade de tratamento é imensa. Mas as pessoas só vão tratar para se curar se elas quiserem. Uma das coisas que é mais triste que a gente vê, principalmente aqui na casa espírita, entende? É as pessoas chegam às vezes no atendimento fraterno, eu quero me tratar, mas eu quero tratar só do ponto de vista espiritual. Eu me recuso a tomar remédio. A pessoa que chega desse jeito, entende? Ela já mostra a ignorância que ela tem do assunto, sabe? Aí você vai ter que mostrar para ela que ela tem que tratar o corpo, ela tem que tratar o perispírito, ela tem que tratar a mente dela. São instâncias diferentes do ser, gente. Se ela faz direitinho, a coisa vai bem. Se ela não faz direitinho,
Eles estão nadando de braçada e sorrindo de você nesse intercâmbio mental. Eles mesmos fazem isso. Aí vai lá, mas você só vai tratar do ponto de vista espiritual. Não precisa tratar do corpo. Acabou, porque a pessoa não vai melhorar nunca. Não tem como. Ela não tem resistência para a coisa, que ela é uma pessoa viciada. Ela entra em abstinência. Eles fazem a gente de gato e sapato. Aquela pergunta que tem no livro dos Espíritos: os Espíritos influenciam em nossos pensamentos? Muito mais do que você imagina. Normalmente são eles que vos dirigem. Deu para entender? Porque é desse jeito. Então eles fazem da gente gato e sapato quando você cai na mão dos espíritos inferiores. Entende? Se você é arrogante, prepotente, nossa senhora, é a maior chaga mental que você pode ter, que é o narcisismo mental, isso aí. Não é narcisismo físico, é narcisismo mental. Toda vez que eu me envaideço, me orgulho comigo mesmo, eu estou caindo no narcisismo. Eu sempre falo para vocês, ó, dessas 4 essas verdades, entende? A mais complicada é o narcisismo. Sexo, que você está viciado, seja lá como for, é você com o outro. Poder é você com o outro. Dinheiro que vai te dar alguma coisa é você com o outro. Narcisismo é você com você. Com o outro, todo mundo veja como eu me relaciono com o outro. Mas com narcisismo, só eu vejo a mim mesmo, sabe? E aí que está a minha maior chaga. Porque eles fazem com que você caia no narcisismo mental, psíquico disso aí, entende? Você fica fascinado. Você é orgulhoso e acha que não é orgulhoso, acha que aquilo ali que você está fazendo é certo. Você é prepotente e você continua sendo prepotente porque aquilo ali é certo. Isso é o normal. Entende? E aí você vai caindo cada vez mais, entende? E as pessoas que estão do seu lado, depois, quando você vai se exaltando no seu orgulho, na sua prepotência, na sua vaidade, elas começam a sofrerem. E depois que elas estiverem sofrendo, você já está completamente fascinado, já está. Se eles quiserem, ele te subjuga na mesma hora. Entende? Porque eles são tão espertos, sabe? Que eles aproveitam você com sua carga fluídica boa, vão te viciando desde que você tenha energia de sobra, para que você não entre em carência. Então você vê as pessoas caindo em obsessão simples, em fascinação, com seus 20, não dá nem 20 anos. A molecada hoje já está tendo relação sexual aí com 10 anos. A vacina lá, HPV, estão praticando com 8, 9 anos. Por quê? Porque se teve relação, já teve. Acabou. Então, a maior hipocrisia é essa, entende? Não gosta da minha filha com 8, 9 anos. Já está subentendido que aquilo ali já está praticando a atividade sexual com seus 10, 11, 12 anos por aí. Entende? E o que você acha que vai acontecer no psiquismo de uma criança que não sabe nem o que é a vida, não sabe o que é um corpo, que já está tomando sua bomba de anticoncepcional com seus 12, 13 anos, entende? Por quê? Porque eu sou dona do meu corpo. Isso é você se envaidecer com você, gente. Eu faço do meu corpo o que eu quero. Faz. Para controlar a espinha. Hein? Para controlar a espinha. Controlar a espinha, eu escuto muito isso, né? Muito mesmo. É o meu ovário policístico. Nossa Senhora, como eu escuto isso. Como se o ovário policístico fosse fazer alguma coisa de mal com alguém, sabe? E você tem que tomar. Não vai servir de nada. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Você só vai menstruar. É melhor ficar sem menstruar. Esse troço só deve incomodar muito a mulher, tá entendendo? Não vai paciência. Então, o que é que você vê hoje em dia? As pessoas sendo fascinadas, seus estímulos. Eu já falei, a principal de todas é o sexo. Desde a adolescência, e vão levando, empurrando isso para frente, sabe? Depois dos 40, 50, quando começa a perder a capacidade de reagir, que o vício já é grande, porque foi 30, 40 anos de vício. Isso é fácil, uma pessoa que fuma 40 anos parar de fumar. Vai lá, pergunta para ela. Uma pessoa que bebeu 40 anos, não, você
Quando eu quiser, eu paro. Não é assim que o orgulhoso fala. Quando eu quiser, eu paro. Eu vou fazer só agora. Quando eu quiser, a gente já estudou aqui, entende? Uma das coisas do auto-engano são mudanças bruscas e intempestivas. Não existe essa história de dizer quando eu quiser, eu paro. Não existe. É impossível, entende? A pessoa, ela tem que se preparar, entende? Para ir vencendo as dificuldades e parando por etapas, sabe? Porque você vai ser tentado o tempo todo. Entende? Quando a gente fala para vocês, por exemplo, dando o vício do álcool, entende? Que a pessoa que bebia com 2 meses que ela para de beber, entende? Já não tem mais álcool nenhum nela no corpo dela, metabolizou tudo, não existe mais álcool. No entanto, até 1 ano e 6 meses ela tem crise de abstinência. Tem crise da falta do álcool no corpo dela, que não é dela, porque o corpo dela não tem álcool. Como é que ela vai ter abstinência de uma coisa que não tem? Não tem, mas ela tem a crise. E tem por quê? É o obsessor que está do lado dela com a crise de abstinência para que ela sinta e ela beba para que ele pare de sentir a abstinência do ponto de vista espiritual. Se você for ver o livro Os Domínios da Mediunidade de André Luiz, chama Mediunidade no Leito da Morte, o nome do capítulo. É uma velhinha que está para morrer, tendo uma crise de abstinência do filho dela, que é alcoólatra, que está junto dela. Então você tem a crise de abstinência pela obsessão que você vive, da viciação dos outros que estão compartilhando isso com você. A mesma coisa com o problema da sexualidade, do poder, do dinheiro, de qualquer outra fase do narcisismo. Então, compreenda que essa palavra intercâmbio quer dizer reciprocidade. Eu estou dando e estou recebendo, e estou gostando, continuo dando, continuo recebendo. Eu bebo porque eu gosto, esse que eu estou bebendo, ele está compartilhando, está indo para ele. Vê a situação do Cláudio no livro Sexo e Destino, de André Luiz. O que é que acontece com o Cláudio quando está bebendo? André Luiz descreve bonitinho lá no livro. Tendo Moreira se justapõe tanto no corpo físico do Cláudio que ele não consegue separar um do outro. E isso é um fato. Não pense, André não está aí. Não é ideia mirabolante, é que ele não consegue ver mesmo a separação de um do outro. E enquanto o Cláudio está bebendo, que ele está sentindo o fluido cair no estômago dele, o Moreira está aspirando aquele fluido para ele. O Cláudio bebe, Moreira sente o prazer do álcool, o Cláudio sente menos prazer e fica com um desgaste completo do álcool no corpo dele. Doutor, fazer uma pergunta assim. Eu não sei se eu estou ignorante, mas isso acontece também com refrigerante? Com qualquer coisa. Aquele sanduba, aquele bacon. Eu vou falar uma coisa. Que vocês não vão rir, não. Assim, Vocês não vão rir, não. a gente vê só da bebida alcoólica. É a mesma Acho que é a mesma coisa. É viciante. E eu vou falar, uma das coisas mais viciantes que tem hoje em dia, que as pessoas usam e abusam por aí, é o chocolate. O chocolate é a mesma coisa. Eu parei com a bebida alcoólica tão fácil, vai com refrigerante. Se você pensa que é fácil uma pessoa que toma Coca-Cola todo dia parar de tomar Coca-Cola, não é fácil não. Não é. E doce também, né? Doce também. Entende? Eu que eu diga o quanto doce é viciante, eu tenho essa experiência muito perto de mim. Entende? Mas é vício mesmo. Entende? Falar mal dos outros também é vício. Entende? A gente tem que, por isso que eu estou falando, essa palavra vício, a gente tem que sair da vista humana e entrar na visão espiritual dela. Porque vai ser com essa visão que você vai reconhecer em si que você tem um problema. Vai ser com essa visão que você vai ver em si que você é muito vulnerável à influência negativa. Entendeu? É com essa visão que você vai poder olhar e dizer, eu preciso realizar algumas mudanças na minha vida. Então você vai montar uma estrutura que vai ser disciplinazante na sua vida. Você tem que praticar disciplinas novas. Eu tenho que me disciplinar diante disso. E eu vou ter que fazer isso como mudança íntima minha. Eu não vou fazer isso porque eu tenho que fazer por 1 ano, por uns 6 meses ou por 2 meses. Não.
Eu vou fazer isso porque vai ser uma conquista espiritual minha para a imortalidade. Então, vê o que, é que você está fazendo com você nessa vida. Entendeu? Você está se edificando. Então, se é doce, eu vou parar de comer doce. Se é Coca-Cola, eu vou parar. Se é cigarro, eu vou parar. Se é beber, eu vou parar. Se é sexo, eu vou me disciplinar de sair. Tem que fazer alguma coisa. Por isso que eu falo e insisto na definição de vício aqui, entende? Costume nocivo à saúde ou ao convívio humano, gente. Olha, vício é isso aí. Então grava essa definição na tua cabeça, entende? E olha na tua vida do dia a dia, quando fizer o teu autoconhecimento, quais são os vícios que você tem. Porque os seus vícios são seus vícios, não são meus, nem da sua esposa, nem do seu filho, nem do seu pai, é seu. Entende? É teu espírito que se compraz com isso. Entende? Então que você monte uma nova estrutura de vida, entende? E comece a dizer para você mesmo, eu sempre falo para vocês, isso é trabalho de neurociência, a mudança, nunca queira mudar muita coisa de uma vez porque você não consegue. Se você for olhar as bobagens que a gente faz, a gente tem inúmeras, sabe? Mas tem algumas que são prioritárias, sabe? Então, se você vai educar sua boca com doce, então você vai concentrar nisso, entende? Eu vou parar. Tá, o que é que eu posso fazer para substituir isso? Usar uma gelatina, tá, tem que substituir. Né? E você vai ter que fazer isso com consistência, com comprometimento. Né? Então você vai saber que você vai fazer isso hoje, amanhã e sempre. Tá? E você vai ter consciência disso, porque do ponto de vista neurocomportamental, a gente sabe que uma pessoa que é viciada a beber, todo mundo sabe disso, ela morre sendo viciada. Se ela ficar 30 anos sem beber, botar álcool na boca dela, ela vai reativar o sistema de prazer que ela tem, entende? De recompensa, e vai voltar a beber do mesmo jeito. Do mesmo jeito, uma pessoa para de fumar 20, 30 anos, botar um cigarro na boca, ele venceu as barreiras dele novamente, ele vai sentir mais atração para fumar de novo e vai estar fumando tudo de novo. Então, a pessoa tem que saber que ela, nessa encarnação, gravou no cérebro dela atitudes de recompensa que tornou ela um viciado para essas coisas que ela tem nessa vida. E que ela vai ter que passar essa vida inteira sem isso, para que quando chegar no mundo espiritual, ela plasmou uma atitude no cérebro dela diferente daquela que tinha no cérebro físico. Porque o cérebro físico não tem como eu modificar muita coisa, que ele é muito mais rígido do que o cérebro perispiritual. Então, eu saio do vício quando eu perder essa encarnação. E quando eu chegar lá, esse vício já não existe, porque eu já modifiquei o meu cérebro perispiritual. A tendência minha vai ser muito menor do que quando eu estava encarnado. Quantos anos a gente necessita para fazer essa mudança no nosso cérebro? Você vai levar a encarnação inteira. Inteira. Se você tem um vício de álcool, você vai parar essa encarnação inteira, não vai beber mais. Entende? Quando você chegar lá, é isso que eu estou falando, quando você chegar lá no mundo espiritual, você perder esse corpo, quanto mais esforço você fez para se educar, mais você montou a circuitaria do seu cérebro espiritual no caminho edificante da vida. Quanto mais antes você começar, melhor. Melhor, e você vai ter a recompensa lá. Bem-aventurados os aflitos. É aí que você entende as palavras de Jesus. Você está passando por aflição aqui com os vícios que tem, mas quando chegar no mundo espiritual, você vai ser um bem-aventurado. Porque você se curou disso aqui na terra. Entendeu como que é a coisa? Eu pensei que eu fosse falar mais, mas não deu. A semana que vem a gente vai ver o que eu li nos comentários que a gente faz a respeito disso. Mas eu queria que vocês gravassem mesmo essa definição de vício. Costume nocivo à saúde ou ao convívio social. Tá? Vamos ter essa visão mais ampla. Tá? Muita paz a todos. Façamos nossa prece.
aos amigos que ainda não conquistamos. Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que eles brilhem diante dos olhos no raio da esperança, e que a luz divina nos esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazer-lhes compreender que, por seus esforços, podem ir encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas resoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade. Senhor, ajuda-nos a reconhecer os nossos vícios, sejam eles físicos, morais e espirituais. Auxilia-nos a termos olhos de ver, para vermos quem somos realmente, e ouvidos para ouvir os nossos mais secretos pensamentos e sentimentos. Não nos deixeis entregues a nós mesmos. Não nos deixeis sucumbir ao cansaço ou ao desânimo. Dai-nos o vigor para irmos em busca do autoconhecimento, para que assim possamos bem agir com discernimento, com prudência, razão e sabedoria, nos reconhecendo que foquemos no bem, no bom e no belo, e visemos o desenvolvimento de nossas virtudes. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis entregues às tentações, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, damos graças a Deus.